Oi, gente. Eu vim aqui compartilhar um testemunho com vocês hoje, para edificar a fé de vocês. Eu não gosto muito de falar chorando, para não gerar nenhum tipo de comoção, mas eu quero falar algo do Espírito, porque uma médica chegou para mim e falou no meu ouvido: Camila, você já está num grupo de apoio de mulheres que têm câncer? E eu disse: não, por quê? E ela disse assim: você deve participar de um grupo de apoio, porque você tem que se acostumar com a ideia de que você não vai ver as suas filhas crescendo. Você tem que se acostumar com a ideia de que você não vai ter uma vida longa. E a minha mãe estava ali perto assim, e ela falou, a médica: olha, sua mãe, você não vai chegar na idade dela, você não vai ser avó, por isso você tem que estar num grupo de apoio. E eu fiquei tão arrasada que eu fiquei parada, eu não consegui reagir. Mas na minha mente, eu comecei a dizer: arreda, Satanás, arreda. Porque o diabo estava usando aquela pessoa, uma pessoa cristã, uma médica cristã, estava usando aquela pessoa para minar a minha fé. E essa médica dizia que toda pessoa que tem câncer, o câncer volta e a expectativa de vida é pequena. Então eu comecei a dizer: arreda, Satanás, arreda. Mas a parte boa é que Deus não nos deixa enganado. E aí eu fui para uma cidadezinha chamada Nova Era, pequenininha, ali no interior de Minas. Uma igreja bem pequenininha, e sem saber de nada, a mulher que estava fazendo louvor contou o testemunho da mãe dela. E ela disse que a mãe dela, quando tinha a minha idade, 30 e poucos anos, teve câncer de mama. Ela também estava grávida, uma história parecida. E a mãe dela não morreu de câncer, a mãe dela morreu com 93 anos, morreu de velhice mesmo, viu neto e viu bisneto. Então, aquela igreja começou a orar por mim, o pastor pegou o microfone e a igreja mandou um fogo. E eu comecei a segurar meus netos no braço, profetizando que eu vou ver os filhos dos meus filhos. Por que eu estou te contando isso? Porque o diabo vai lançar sementes para minar a sua fé, como tentou fazer comigo, e por alguns dias conseguiu. Por alguns dias eu me abati muito com isso. Mas imediatamente Deus enviou profetas para falar que a palavra final é dele. E eu comecei a segurar meus netinhos no colo e fui declarando: eu verei os filhos dos meus filhos, é a palavra, a promessa do Senhor. Salmo 91, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. E comecei a quebrar toda a palavra que aquela médica tinha dito sobre o meu estado de saúde. E eu digo para você hoje: qual a escolha? Você vai ouvir o diabo? Você vai ouvir a sua mente doente? Ou você vai ouvir o que Deus está liberando sobre a sua vida? Eu sei que eu ainda estou em tratamento. Eu sei que Deus me limpou, eu sei que Deus, de uma forma sobrenatural, me limpou de todo o câncer, mas eu continuo em tratamento para que o câncer não volte. E o diabo vai brincar com isso, ele vai querer ir na minha fraqueza, mas ele está queimado em nome de Jesus, porque maior é quem está em mim. Maior é quem está em você. E eu escolho a palavra de Deus ao meu respeito. E é o que eu te convido a fazer hoje. Escolha o que Deus tem para dizer a seu respeito, em nome de Jesus. E que você seja abençoado hoje com mudança de mente, virada de chave mental, para não ficar remoendo o que pessoas como essa médica dizem, mas para você alimentar o que Deus libera a seu respeito, em nome de Jesus.